Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu me chamo Lara, esse é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, a gente vai fazer essa linda bolsinha aqui do bebê, ou maletinha do bebê, ou bolsa baby. Gente, eu fiquei sem saber o nome de eu colocar nessa peça, né? Mas vamos lá, uma bolsinha do bebê. Aí, ficou desse jeito aqui. A alcinha dela é assim, ó. Eu achei que ficou uma graça, gente. Dá até pra fazer pra adulto também. Assim, muda as estampas, né? E ficar como se fosse uma bolsinha de adulto. Eu amei mesmo o resultado dela, ó. O formato que ela fica. Ó. E hoje, esse vídeo que eu gravei hoje foi a pedidos de uma seguidora chamada Daniela. E, assim, eu sempre tô anotando o que vocês pedem. E sempre que eu posso, eu já faço um passo a passo. Então, esse aí foi a pedidos dela. Então, assim, Daniela, a sua inspiração, você me pediu e agora eu consegui fazer. Espero que vocês gostem do passo a passo, tá bom? Fiz com muito carinho pra vocês. E outra coisa, eu quero falar pra vocês, eu vou deixar na descrição todas as medidas. Às vezes eu não coloco aqui em cima, escrito, mas embaixo, só você colocar assim, ver mais, já vai aparecer as descrições do vídeo e tem tudo anotado, o material que eu usei, tá bom? E se você chegou aqui agora no canal, eu te convido a se inscrever. E se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai avisar você. E deixa o like aí nesse vídeo, que você me ajuda muito. Então, vamos aprender a fazer essa peça? Vem comigo! Meus amores, vou passar as medidas dos materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsinha. Ó, um mosquetão e uma meia argola de 3 centímetros. Vou precisar da minha etiquetinha e de um cursor. A alça eu cortei pequena e depois acabei aumentando, mas ficou duas de 23 centímetros por 3, né? Um zíper de 35. E aqui eu vou usar um sintético com fundo de malha. E esse sintético eu cortei 56 de comprimento por 30 de altura. E aí, pro nosso forro, eu vou usar o nylon 600, que é esse material aqui, ó. Ele parece um pouquinho um bagum, mas é diferente. E ele é ótimo também para usar como forro. E aí, eu cortei duas medidas aqui de 28 por 30. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar aplicando a nossa etiquetinha aqui. E para isso eu vou dobrei aqui ao meio, né? E aí, gente, eu vou encontrar o meio aqui. No caso, o meio é aqueles de 30 centímetros. Então, eu encontrei o meio aqui de 15. E aí, eu vou descer 11 centímetros. E já vou marcar aqui para mim poder colocar minha etiqueta centralizada. Se você não tiver essa etiqueta, pode colocar aquelas bandeirinhas do lado. Ou se você também não tiver a bandeirinha, quiser só fazer um detalhe aqui, você pode pegar outra cor de sintético e colocar, fica bem legal. Aí eu vou marcar, no caso eu falei pra vocês, eu desci aqui 11. E aqui eu dividi o meio, 15 para cada lado. E agora eu vou lá pregar, só que só de um lado. Vou abrir e vou passar a costurinha. Para esse projeto, eu trocar o meu cocador normal por esse aqui de teflon, que no caso esse aqui de plástico, né? Porque ele desliza melhor no sintético. Então eu troco por esse aqui. Esse que eu tô usando é o de zíper, que é bem fininho. Mas pode ser qualquer um sendo desse de plástico. Eu acho melhor para trabalhar com sintético. Olha, preguei. Eu coloco sempre o ponto bem pequenininho para pregar a minha etiqueta. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso zíper, do jeito que eu sempre ensino para vocês. O direito do nosso zíper com o direito do tecido, no caso sintético. E aí a gente vai vir com um pedaço do forro aqui, colocar o direito
que é a parte mais lisa, com o avesso aqui do nosso zíper. Aí eu vou colocar os grampos e a gente já vai lá pra máquina passar a costura e rebater. E do outro lado fazer a mesma coisa. Olha, agora que eu passei dos dois lados, eu vou ter que abrir o meu zíper aqui, no caso destacar, para poder rebater a costura. Aí agora eu consigo rebater a costura. Olha, ficou assim, o nosso zíper já pregado. E o que eu vou fazer? Vou juntar aqui, ó, o nosso zíper. Vou encontrar o meio aqui da parte do sintético estampado. E vou dar um piquezinho aqui, ó, porque a gente encontrou o meio. Vou dar um piquezinho de um lado, encontrar aqui do outro, vou dar outro piquezinho aqui, ou então marcar com a caneta. E aí a gente encontrou o meio desse retângulo, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as nossas caixinhas de leite. E aqui eu vou marcar desse pique que eu fiz pra cima, 5,5, e depois pra baixo, 5,5. Essa aqui é o jeito que eu tô fazendo, que eu fiz com o retângulo inteiro, mas se você já tiver pedaços, você vai cortar a mesma medida do seu forro, no caso, 28 por 30, tá bom? Aí vocês conseguem fazer e passar a costurinha no meio, emendando. Aí aqui ficou, no caso, 5,5 por 5,5 a nossa caixinha de leite. E aí ficou esse retângulozão grande, porque eu juntei as duas caixinhas de leite, né? Ficando, no caso, 11 por 5,5. Aí eu vou repetir o mesmo processo ali em cima. Aí agora a gente recorta e a gente vai fazer as caixinhas de leite também no nosso tecidozinho de forro. E, gente, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, que você me ajuda muito aqui. E de escrever um comentário do que achou dessa peça, tá bom? Dar sugestões também, que eu vou sempre anotar o que vocês estão pedindo pra trazer pra vocês, tá bom? Outra coisa, eu fiz esse vídeo, né? Porque a seguidora me pediu. E eu achei muito, muito lindinha essa peça e fácil, muito fácil também. E aqui, ó, vou marcar 5,5 por 5,5 e vou riscar aqui, fazer na minha caixinha de leite. E aí eu vou fazer essa aqui com os cantos do nosso forro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar
o nosso cursor aqui primeiro. E eu sempre ensino pra vocês, né? O lado esquerdo aqui eu corto um pedaço. Por isso que a gente sempre deixa o zíper maior um pouquinho. Aí eu pego o meu cursor, começo a encaixar pela direita. E aqui eu tenho que alinhar direitinho para não ficar torto, tá vendo? Essa parte aqui dos tecidos. Então eu tô aqui alinhando. Na hora de colocar aqui, que eu for puxar o carrinho aqui, né? Que no caso é esse cursor, ele ficar alinhadinho. Aí eu vou passar e vou vir colocar de novo e deixar no meio. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Depois que eu já coloquei o zíper, já coloquei o cursor, a gente vai vir aqui, ó, e vai marcar a medida da largura da alça. A alça, ela é 3 centímetros de largura. Se você estiver usando uma alça mais larga ou mais fina, você vai marcar pela largura da sua alça. E aí, eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos 3 centímetros. Eu vou dividir o meu zíper aqui e vou marcar. E aqui, no caso, a largura. E na altura aqui, 1 centímetrozinho já dá, tá bom? 1,5 centímetros, mais ou menos. Já dá, mas é bem pouquinho. Vocês vão ver aqui na imagem do vídeo aqui, que ele é bem pouquinho mesmo que eu fiz. Ó, e agora eu vou cortar. Lembrando que eu tô pegando o forro também. Então, eu vou cortar aqui. Corto também o zíper. E corto aqui de novo. Então, eu tirei esse excessozinho aqui de um quadradinho que eu fiz. Que é por aqui que a gente vai colocar a nossa alcinha, tá bom? Então, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó, aqui as minhas alcinhas. Lembra que eu falei com vocês? Coloquei 23 centímetros cada. E aí, eu já coloquei dentro do mosquetão e da meia argola. E só coloquei o grampinho aqui pra segurar. Aí, a gente vai reservar elas, porque a gente vai fechar as caixinhas de leite primeiro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar aqui pro avesso. E aí, eu vou juntar forro com forro, tecido principal com tecido principal, pra gente passar a costurinha de fechamento das laterais lá na máquina. Então, assim, esse tecido principal é esse que fica pra fora, né? Ele eu vou fechar só as laterais, que embaixo já tá fechado. E o meu tecidozinho de forro eu vou fechar embaixo, em uma lateral. E na outra lateral, vou deixar uma abertura para poder desvirar, tá bom? Olha, eu já comecei a fechar aqui as caixinhas de leite. E aí, não tem segredo, né, gente? Só passar a costurinha e a gente fecha a nossa caixinha de leite. Eu vou fazer assim nas 4 caixinhas. A gente sempre fala caixinha de leite porque é a profundidade da nossa peça, né? Aí ela é similar àquela caixinha de leite, das caixinhas que a gente compra com leite. Então, por isso que a gente fala sempre caixinha de leite. Mas é esse quadrado que a gente fez para dar profundidade.
Olha, agora nessa parte de cima, tá vendo? Ficou bem apertadinho, porque a gente passou a costura, né? Mas no meu caso, eu vou colocar aqui a meia argola pra dentro. E aí, eu vou apertar um pouquinho, mas deu pra poder eu colocar. Se você achar que tá muito ruim pra você colocar, você dá um piquezinho, porque depois que a gente for passar a costura, não vai atrapalhar esse piquezinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, assim, eu consegui colocar, é bom que ficou bem apertadinho. E aí não ficou muito largo essa abertura que a gente fez pra colocar a alça. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já coloquei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou unir agora a alça com o tecido da frente com o outro quadradinho do tecido de forro. Tá vendo? Fiz um sanduíche com a alça no meio. E agora eu vou passar uma costura aqui. Aí, se eu tivesse feito um piquezinho, não tinha problema, porque eu abaixo um pouquinho mais a costura, tá bom? E aí eu vou repetir o processo com o outro lado. Agora, eu vou desvirar aqui a nossa peça por essa abertura. E assim, como é o sintético, aqui a gente vai desvirar com calma, puxando bem devagarzinho para não descosturar, porque ele é grossinho na hora de passar aqui, tá bom? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Olha, já tô finalizando aqui de desvirar ela. Aí eu vou acertar aqui todas as caixinhas, as costuras para ver que ficou tudo certinho. E aí, depois que eu vi isso aqui, que eu fecho a abertura do meu forro, tá bom? Então, sempre vocês olham direitinho se a costura passou certinho, se não ficou algo sem costurar. Aí, depois você fecha, tá bom? Aí, aqui, ó, o meu tava tudo certinho. Aí, eu vou fechar aqui. E a nossa bolsinha já vai estar pronta, né? E assim ficou a nossa bolsinha do bebê. Ó, aqui ela ficou bem espaçosa, vou colocar algumas coisas pra vocês verem. Ó, 4 fraldinhas N. E aqui eu vou colocar uma roupinha. Fraldinha de boca, pentinho. E assim, cabia mais coisas. Então, ela tem esse fechamento aqui, ó. Com esse mosquetão. E aí se torna assim uma alcinha. Ficou muito legal, esse tamanho ficou maravilhoso. Esse tamanho aqui ficou um tamanho M, mais ou menos, né? Você pode fazer maior, com um tamanho G, e uma menor também. Aí você vai só aumentar o comprimento, no caso 30 centímetros, você vai aumentar. E aí você aumenta um pouquinho só o tamanho da alça, né? Porque como você vai enlarguecer um pouquinho ela, ficou desse jeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like aí, que você me ajuda muito. Beijos, fique com Deus.